quero convidar de novo as pessoas para participar das lives lá do meu canal do Parresiano. Eu coloquei o link aqui na descrição do Linktree Parresiano. Dá para vocês entrarem no grupo do Telegram e nesse grupo do Telegram fazerem parte, então, desse grupo de pessoas que estão apresentando o trabalho, estão também participando, debatendo. Então, eu estou querendo criar um grupo de pessoas mais ativas, não só participando, ouvindo, mas também participando, fazendo perguntas, porque, assim, o meu doutorado, ele é justamente sobre o Sócrates, né, do Foucault, e também falo muito sobre o Sócrates do Nietzsche, dialogo sobre, principalmente, Platão, Sócrates, Foucault, Nietzsche, e eu acredito muito no diálogo, né, na possibilidade que a gente tem de trocar ideias, trocar pensamentos, que isso é tão importante, né? Antigamente o nome do canal era Pensamento em Movimento, e agora eu mudei o nome para o canal Parresiando, que é justamente da palavra parresia em grego, que é esse dizer verdadeiro. E justamente convidando então a todos para conhecer lá o canal, que tem entrevista com a Lia, tem entrevista com vários pesquisadores que eu aprendi muito durante esse período da pandemia, fazendo entrevistas com as pessoas. Fica o convite para vocês conhecerem a diversidade, né, de pesquisas e de pessoas que eu pude conhecer também e que está lá possível para ser compartilhado com as outras pessoas. A minha fala de hoje vai ser sobre o Michel Foucault e sobre a Wendy Brown. Vou compartilhar a minha tela com vocês. A Wendy Brown, que é uma autora que eu estou lendo agora, estou me interessando, assim, recentemente, né? O Foucault já é um filósofo que eu já faço uma leitura dele já tem alguns anos, desde a primeira graduação, né? Eu sou formada primeiramente em História, depois eu fiz um mestrado em História das Ciências e da Saúde na Fiocruz, pesquisando História da Psiquiatria no Brasil, principalmente sobre uma questão de gênero também, sobre as mulheres internadas no Hospício Nacional de Alienados, numa perspectiva de história, usando o Foucault como uma ferramenta para pensar o mundo contemporâneo, o mundo, né, daquela época, né, na década de 30, na verdade, né, uma pesquisa de história. E depois eu fui fazer a faculdade de filosofia na FRJ, junto então com o doutorado em filosofia, e eu já estou terminando aqui o doutorado, né, pesquisando justamente esse chamado último Foucault, esse Foucault que vai falar sobre o cuidado de si, sobre essa importância do cuidado, justamente porque é o que a gente vai ver hoje, né? É como esse mundo que a gente vive, ele nos forma enquanto sujeito, e o quanto é importante pensar esse sujeito e essas formações de subjetividades para a gente, então, pensar numa crítica à contemporaneidade, né? Então, primeiro, assim, o que eu gostaria de trazer é essa perspectiva da filosofia enquanto crítica, enquanto diagnóstico, que é uma coisa que eu tenho falado muito em vários eventos, né, que eu participo, e como a gente pode pensar o Foucault e todos os autores que a gente lê para pensar os nossos problemas no Brasil, principalmente nossos problemas atuais. É o que eu tenho mais me debatido a pensar a partir da filosofia, como a gente pode pensar essa crítica da filosofia, uma filosofia enquanto crítica para pensar os autores, o mundo que a gente vive, né, contemporaneamente. Então, minha fala ela se chama As Relações entre as Grandes Mídias e as Formações de Subjetividade pela Perspectiva de Michel Foucault e Wendy Brown. E aí, a gente vai pensar primeiramente, né, essa relação do Foucault entre sujeito, verdade e subjetividade, ou seja, como é que a gente pode pensar esse sujeito nesse mundo contemporâneo que a gente vive, como é que o sujeito se forma, como é que a gente pensa o que a gente pensa, por que a gente é do jeito que a gente é, quais são os valores que nos habitam, a partir dessa crítica do sujeito, dessa crítica contemporânea de como nos constituímos enquanto sujeitos. Então, isso é uma coisa importante para a filosofia do Foucault, é entender essa crítica do sujeito, e aí é muito entender também como esse externo, esse mundo que tem valores, que tem formas de viver, e aí as falas anteriores falando sobre a questão da indústria cultural, e é isso que eu vou tentar mostrar um pouco na minha fala, né? Como é que todos esses preceitos, eles estão de diversas maneiras em vários lugares, né? Eles não estão situados em algum lugar, eles estão disseminados, eles estão dispersos, ou seja, valores que estão dispersos e que são externos e que, ao mesmo tempo, ficam internos porque eles nos constituem, eles nos disciplinam,
eles criam sujeitos, eles criam subjetividades. E é nessa perspectiva de sujeito, enquanto criação, enquanto também relação agonística, né? Porque a gente às vezes resiste também, então não é somente um sujeito que é determinado pelo meio, é um sujeito também que resiste, é um sujeito também que entra nesse conflito agonístico com o meio. E o que a gente vai analisar é justamente esse sujeito do mundo, né, no contexto neoliberal, que assume principalmente, o que eu vou analisar aqui, é o discurso do empreendedorismo, né, como é que a gente está vendo no Brasil um aumento de números, principalmente de mulheres empreendedoras, e, ao mesmo tempo, conciliando com isso a perda de direitos trabalhistas. E aí, quando a gente fala de perda de direitos trabalhistas, normalmente o que aparece na mídia, nas grandes mídias, é justamente uma nova reforma trabalhista, né? uma nova legislação, ou seja, como é que as palavras elas são usadas para criar uma realidade que muitas vezes não é de fato essa realidade, ou seja, em vez de falar de perda de direitos trabalhistas, fala-se de renovação da legislação trabalhista. Então, como é que essas palavras elas são usadas para modificar o sentido? E as pessoas elas se apropriam desse sentido, achando que esse sentido é um sentido positivo para elas, quando, na verdade, esse sentido não é um sentido positivo para elas. Então, a gente vai ver justamente e fazer essa análise desse mundo contemporâneo que a gente vive, o Brasil, a partir da perspectiva da filosofia do Foucault, que é uma filosofia crítica, que é uma filosofia que está pensando justamente a filosofia enquanto ontologia, o que ele chama, né, de ontologia crítica do presente. Então, a filosofia, citando Foucault, né, a filosofia é justamente o que questiona todos os fenômenos de dominação em qualquer nível, em qualquer forma com que eles se apresentem, política, econômica, sexual, institucional. As questões que se colocam para o Foucault é como nos constituímos como sujeito do nosso saber, como nos constituímos como sujeito que exercem ou sofrem relações de poder, como nos constituímos como sujeitos morais de nossas ações. Então, é como nos constituímos como esses seres, né, que estão no mundo e como isso se relaciona com o mundo contemporâneo, ou seja, como a gente cria essas relações e como essas relações afetam o nosso mundo em que a gente vive, como é que o mundo que a gente vive também afeta quem nós somos. Então, é essa relação agonística, e é uma relação de poder, é uma relação de resistência, é uma relação de possibilidade de criações de linhas de fuga, né, que o Deleuze chamaria de linhas de fuga, mas como é que primeiro, para fazer isso, a gente precisa fazer esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico do problema. Primeiro, a gente precisa entender o problema em que a gente se encontra para pensar alternativas de resistência, de crítica, de formações de alianças, de formações de resistência. Mas o trabalho do Foucault ele é muito um trabalho da formação crítica, né? A gente primeiro precisa pensar criticamente esse mundo. Então, eu vou analisar pela perspectiva do que o Foucault chama de dispositivo. E o dispositivo é uma coisa muito interessante, porque uma coisa que afasta o Foucault da linha, por exemplo, do marxismo, é que o marxismo vai pensar que o poder ele é repressor e o poder ele está em um determinado lugar que seria justamente o Estado, e você precisaria tirar esse Estado, porque esse Estado representa os interesses da burguesia. Sendo que o Foucault vai mostrar é que esses interesses da burguesia, eles são comprados e eles são pensados por várias outras pessoas, eles estão disseminados na sociedade. E o capitalismo ele é tão forte porque ele não só reprime, mas ele cria formas de subjetivação que reforçam as redes de dominação. Então, é justamente como é que as pessoas elas internalizam o discurso capitalista, o discurso neoliberal, o discurso da perda de direitos trabalhistas, como se isso fosse uma coisa boa para elas. E como isso é tão forte, e porque ele é disseminado, é um poder capilarizado, as pessoas acreditam que o Bolsonaro, que o discurso do Bolsonaro, que o discurso neoliberal do Paulo Guedes é bom para elas. E como é que isso é justamente o que é mais difícil de combater, né? Porque você tem que combater um pensamento que é compartilhado e é um pensamento que as pessoas acreditam, que as pessoas tomam como verdade. Então, é muito mais difícil do que você achar que o problema está localizado. E
E é justamente isso que o Foucault vai dizer, o problema não está localizado no Estado, na figura do Estado, o problema está disseminado, e são as pessoas que fazem com que o Estado exista tal como ele é. Então, o Estado ele não é um ente à parte da sociedade, o Estado faz parte da sociedade, e justamente ele existe tal como ele existe porque há uma vontade da própria população de que ele seja da maneira como ele é. E é justamente essa a dificuldade de criar resistências, de criar lutas, porque é você brigar contra todo um mecanismo que é um mecanismo muito forte de subjetivação e de formação de sujeitos. E aí, essa ideia do dispositivo é uma ideia interessante porque ele pensa que são elementos heterogêneos, são discursos, são instituições, são leis. Então, ao mesmo tempo que você tem o discurso do empreendedorismo, você tem as leis de flexibilização dos direitos trabalhistas, você tem a incentivação à pejotização, você tem toda uma construção social que faz com que determinados saberes se articulem a determinados poderes e isso vão ganhando forma. E é, como ele fala, de um emaranhado, né? São conjuntos multifacetados de diferentes naturezas que atuam em cima dos corpos das pessoas, criando pensamentos e condutas. Então, como Deleuze fala, né, esses dispositivos eles são máquinas de fazer e de fazer falar, né? Máquinas de fazer e de fazer falar. Então, seriam máquinas de fazer no sentido de produzir. Produzem pensamentos, produzem pessoas, produzem condutas. E essas próprias pessoas, elas começam a defender e acreditar que esse é o melhor para elas. E aí a gente vai ver, então, o que eu quis focar aqui é muito, né, já que a gente estava falando sobre mídias, é como a gente tem um discurso que é o discurso, por exemplo, do entretenimento, né? Como é que o entretenimento chega na nossa casa, chega na nossa vida, e a gente está ali com a família em casa e a gente liga a televisão, a gente vê uma novela, e como a partir desse entretenimento, que é a novela, que é assistir uma ficção, a gente está consumindo um modo de vida, está consumindo um pensamento e está consumindo um determinado estilo de vida. E é justamente a partir das novelas, e aí eu queria desdobrar isso, de que não é só nas novelas, né, pensando nessa categoria do dispositivo, não é só a novela, mas é a novela, é a música, é a roupa da personagem, é a beleza das artistas. Então é todo um modo de vida que está junto, que vem de um modelo, vem de um ideal. E esse ideal é justamente o ideal que as pessoas querem ter para si, né? Querem consumir. E como o entretenimento acaba virando um mecanismo de consumo. Bom, não sei se vocês viram, né? Se vocês repararam, mas ultimamente na televisão agora já é possível você clicar e poder comprar o produto que está aparecendo na sala ou na cozinha da novela que está passando, né? Então você tem propaganda da Casas Bahia, propaganda de vários ao mesmo tempo. Antigamente a propaganda era somente no período da propaganda, né? Agora é durante a televisão, né? Durante a própria novela que está passando, você já pode consumir o produto. Bom, e aí o que eu queria passar é principalmente como é que esse discurso dessa vitória, né, desse discurso das vidas, né, dessas vidas individuais, que a partir do trabalho conseguem ascender socialmente, como é que isso está sendo vinculado dentro justamente do entretenimento. E aí as novelas como justamente esse lugar, e aí eu não vou ficar citando as milhares de artigos que falam sobre como as novelas impactam em comportamento social, como as novelas impactam em relação aos valores, escolha profissional, nomes de filhos, e assim, são milhões de pessoas que assistem novela regularmente, principalmente a novela noturna. Então, eu não vou me focar nisso, porque eu acho que isso já é um dado que podemos compartilhar como pressupostos para entender como a novela e como o entretenimento ele incide sobre o modo como nós pensamos e compartilhamos o mundo. E aí, essa história de superações, né, estão há mais de 30 anos na televisão. E aí eu trouxe algumas, né, que são novelas que fizeram um sucesso de audiência e que tem esse enredo, né? Como é que esse roteiro é um roteiro persistente? E aí, junto com esse roteiro persistente, quais são
os intuitos que estão por trás desse roteiro persistente que está na Globo o tempo inteiro, né? Eu estou falando da Globo porque eu acho que é a rede de canal mais consumida assim, de TV aberta e que consegue atingir a maior quantidade de gente, justamente porque em vários lugares o sinal da Globo é o melhor, né? Eu falo isso como uma pessoa que consumiu a Rede Globo durante muitos anos, justamente porque na minha casa, né, a Globo era a única que pegava da TV aberta. Então, assim, eu fui um público que consumiu a Rede Globo justamente também por ser de uma época que não tinha TV a cabo nem nada do tipo. Mas, então, como é que você tem essas novelas, né? E falando assim, Rainha da Sucata, década de 90, você tem justamente a sucateira que enriquece com o vendedor, né? Com o negócio do pai, que era o vendedor de ferros. E aí ela vira essa empresária de sucesso e essa ascensão social a partir das camadas mais baixas da população. E aí você tem a Dona do Pedaço em 2019. Eu trouxe a Dona do Pedaço porque eu acho que a letra da personagem principal, né, a letra da música da personagem principal, ela é uma coisa assim muito interessante, né? Porque é justamente essa história de superação, essa história da meritocracia, essa história de que você tem que fazer por conta própria, não pode depender de ninguém, uma hora a sua hora vai chegar. Então, assim, a letra da música, ela vem marcar também esse modo de subjetivação, esse modo de como as pessoas estão numa crise, estão passando por uma dificuldade, e elas ouvem uma música, elas acreditam, ela tem fé, e como a fé também, ela é um elemento importante para todo esse discurso, que é um discurso que não pretende acabar com as desigualdades sociais, que pretende, pelo contrário, acirrar as desigualdades, né? Não mexer nesse problema, que é justamente um problema das elites, dessas diferenças, né, que eu já falei várias vezes, e aí eu convido as pessoas a assistirem o workshop do Michel Foucault, que eu falei justamente sobre os super ricos no Brasil, como a gente tem uma pequena quantidade, né, de pessoas, não chega a ser 1% da população, que tem tanto dinheiro comparado à maioria, né, que essas desigualdades, elas geram todo um problema social, enfim. Mas aqui eu quero destacar a letra da música, né, que ela fala: às vezes a felicidade demora a chegar, aí que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém pode atrasar quem nasceu para vencer. Então, essa ideia de que a felicidade demora a chegar, mas ainda é preciso sonhar, né? Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Então, o elemento Deus aí, né, o elemento da fé é muito importante, porque quando não se resta outra alternativa, Deus, como Nietzsche já fala, né, é o consolo metafísico, né? É o consolo metafísico que falta para que você acredite que a sua vida vai melhorar. Então, erga sua cabeça, meta o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora, basta acreditar que o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Então, é essa ideia de, olha, tá ruim, tá, mas tenha fé que Deus sabe, né? Então, tem esse princípio de que Deus vai saber e vai te salvar, e uma hora vai chegar. E aí, o interessante dessa novela é que ela consegue ascender socialmente 2 vezes. Então, realmente, essa novela, assim, eu achei... É inacreditável que a pessoa consiga ascender individualmente uma vez, quanto mais 2. Então, ela consegue fazer isso 2 vezes, é uma coisa inacreditável. Enfim, estava passando, né, até pouco tempo na Globo, a Fina Estampa, e aí acho que essa novela também é bem representativa, porque é a pessoa que trabalha, é a pessoa que tem fé, e aí, como não dava para fazer ela ascender socialmente com o trabalho dela, botaram, então, um prêmio de loteria, né, que a gente sabe que é 0,00002% de chance de alguém ganhar com um prêmio de loteria. E justamente, então, há essa diferenciação, e o engraçado é que é essa diferenciação social entre aqueles que trabalham e têm vitória, né, que têm o sucesso. Então, assim, não basta você trabalhar, você ganhar seu dinheiro, você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ser o rico, você tem que comprar uma casa num lugar legal, num condomínio de luxo, aí você se torna outra pessoa, aí o seu filho não tem mais vergonha de você, aí você fala, né, faz discurso, né, falando sobre histórias de sucesso, aí você passa a ter valor.
né, e como a nossa sociedade dá valor a uma questão financeira, a uma questão da diferenciação ética. Então, você ouve, você para ouvir os bem-sucedidos, os mal-sucedidos você não quer saber deles, né? E como esse bem-sucedido é justamente a exceção, né? A gente não tem uma sociedade em que você tem uma mobilidade social, não é como se nós, no Brasil, podemos comprar as histórias da Globo, que sai da camada mais baixa da população e ascende socialmente, como se isso fosse uma verdade, como se isso fosse possível, como se isso fosse para todo mundo, né? Então, assim, trazendo os dados da mobilidade social no Brasil, o Brasil ele é praticamente um país da estratificação social. Às vezes a gente fala sobre Índia, sociedade de castas e tal, só que o Brasil ele tem tantos problemas de mobilidade social que essas histórias contadas na Globo como se fosse algo que é possível, que é só você trabalhar, que é só você ter fé, que é só você acreditar que a sua hora vai chegar, que Deus sabe. Isso é um discurso que, mostrando a realidade estatística de mobilidade social no Brasil, é quase absurda, né? Tipo, absurdo. O Brasil está aqui, né, na América Latina, né, ele só perde para a Colômbia. São 9 gerações que levam para uma pessoa que nasce na camada mais baixa da população conseguir chegar na camada média da população. E aí você tem esse relatório da Oxfam, que é bem interessante para quem não conhece a Oxfam. Ela produz relatórios sobre desigualdade social e também faz relatórios sobre o que poderia fazer, né? A minha fala no seminário anterior foi justamente ações positivas que a gente poderia fazer para diminuir as desigualdades sociais, e a Oxfam tem um trabalho bem legal com isso, e ela fala, né, o elevador social está quebrado, né? Então, o nosso elevador social, ou seja, o modo como a gente tem de mobilidade social, ela já está quebrado. Então, realmente é um problema a questão da mobilidade social no Brasil. E então, assim, a gente só perde, né? A estimativa é a mesma para a África do Sul e só perde para a Colômbia, onde o período de ascensão leva 9 gerações. Então, assim, levar 9 gerações no Brasil é dizer que você tem o seu filho tem um neto, você tem um bisneto, tetraneto, etc. Ou seja, são 9 gerações para você sair da camada mais baixa e ir para a camada mais alta. Enquanto que nas novelas da Globo parece que isso vem de ser uma facilidade, parece que só depende de você. Né? E essa é a responsabilização que coloca em cima do indivíduo, é essa subjetivação que faz em cima do indivíduo, é que só depende dele, só a responsabilidade é toda sua, né? E aí você vê como é que isso sai da Globo, né? Não é só na novela da Globo, é justamente a partir da novela, da música. Aí você tem os cursos das atrizes da Globo sobre curso de empreendedorismo feminino, né, na ESPM, que a ESPM adora esses cursos, assim. Então você encontra essas coisas lá. E aí você tem esse discurso do neoliberalismo, ele se espalha, esse discurso desse indivíduo que precisa trabalhar por conta própria, sozinho, e que sozinho ele vai conseguir, ele se espalha pelo mundo, ele se espalha e ganha forma, e ganha pessoas que acreditam nisso. E aí, de novo, né, você vê que há um aumento de mulheres empresárias, né, mulheres que agora abriram o seu MEI, né, essas microempreendedoras individuais, uma diminuição do número de empreendedorismo masculino e um aumento do número de empreendedoras femininas, mulheres. E o interessante é que o discurso da novela, né, é um discurso de um público majoritariamente feminino. Então, a novela é para um público majoritariamente feminino, enquanto que o futebol é para um público majoritariamente masculino. E aí, no futebol, você também tem essas mesmas questões, né? Como é que você vende todo um discurso de superação dos meninos pobres que conseguem ascender no esporte, mas, ao mesmo tempo, se você for olhar o pagamento, né, são pouquíssimos jogadores que estão ganhando super bem. Mas vende-se todo esse discurso. Enfim, isso é o que a gente chamaria dessa racionalidade neoliberal, dessa racionalidade que é internalizada e que cria-se e forma-se subjetividade. E, ao mesmo tempo, quando você vai olhar os dados, né, pegando aqui os dados do Sebrae, há um aumento, né, junto com esse discurso da Globo, de novela e tudo, há um aumento desse discurso do empreendedorismo. E aí, se você olhar qual é a relação, por que as pessoas empreendem? A maioria diz que empreendem, né, do grupo das mulheres, por necessidade. Então, ninguém tem um dinheiro reservado, uma ideia, um dinheiro que quer investir. Não, as pessoas empreendem
a maioria se diz empreender por necessidade. E aí, essas mulheres são justamente, estatisticamente, né, eu estou numa pesquisa aqui quantitativa compartilhando com vocês, né? Elas são as chefes de domicílio, são elas que são as cabeças, né, dessa família, elas são as chefes de domicílio. E aqui você mostra justamente qual é a quantidade de trabalhos que ela tem. E justamente a maioria, né, 96,3% só tem um trabalho, ou seja, elas são empreendedoras. Elas só têm esse trabalho. Então, são pouquíssimas a que têm mais de um trabalho. E aí, qual é a média de salário, né, dessas pessoas? 49%, ou seja, quase a metade dessas mulheres, elas estão ganhando até um salário mínimo. Então, vende-se todo um discurso de empreendedorismo, mas o que de fato é esse empreendedorismo? É ganhar um salário mínimo, sem direito trabalhista nenhum, sem carteira assinada, você tem que pagar o seu próprio INSS, você não contrata ninguém, porque a maior parte das pessoas empresárias, né, que empreendem sozinhas, elas não contratam ninguém, pelo contrário, elas trabalham muito mais do que 8 horas por dia, porque quando você é dono, você tem que fazer tudo do seu negócio, você trabalha muito mais do que 8 horas por dia, e a maioria delas está ganhando até um salário mínimo. Então, essa é a realidade, né? E aí a realidade também é que essas micro, pequenas empresárias, elas pedem dinheiro emprestado no banco, e isso é uma coisa importantíssima, né, para o negócio funcionar. Elas precisam, muitas vezes, porque como elas empreendem por necessidade, elas não têm capital, elas não têm reserva financeira para investir, elas pedem dinheiro emprestado. E aí, a média de dinheiro emprestado das mulheres é de R$ 67.592. E a juros, né? Juros de 34,6%, isso ao ano, né? É uma taxa de juros alta, porque mais até do que dos homens, né? Mesmo que a taxa de inadimplência das mulheres seja menor. Mas isso varia pelo perfil, varia por várias questões, até pelo valor que a pessoa pede o dinheiro emprestado. E aí, hoje na Globo, você vê constantemente a propaganda do Vai, né? Vamos ativar o empreendedorismo. A crise veio para nos fortalecer, vai ter perrengue, mas dá para fazer. Eu adoro esse slogan, porque eu acho assim, esse slogan de uma cara de pau, assim, sem tamanho, que é absurdo, né? A crise veio para nos fortalecer, vai ter perrengue, mas dá para fazer. E aí vem junto, né? Dá certo uma loja de grife na periferia? Conheça a história de sucesso de Marivalda. Aí aqui, ó, do lado, entenda como o crédito pode ser importante para o seu negócio. Ou seja, vamos ativar o seu empreendedorismo? Vamos. Mas você vai empreender sem dinheiro nenhum. Legal, você vai pedir dinheiro emprestado no banco. Muito legal para o banco, né? Tipo, quem lucra é o banco. E aí você tem aqui essa reportagem que está no site da Globo, assim, maravilhosa para a gente entender. Porque, justamente, se a gente está falando de um diagnóstico do presente, se a gente está falando sobre como é que as coisas são, qual é o problema, a gente tem que ver o que o Foucault chama de tornar visível o que é visível. É ver a superfície. A gente só está vendo a superfície. Isso aqui está no site do Globo. E aí você tem aqui o diretor de negócios integrados da Globo e o diretor de marketing do Bradesco. Os dois juntos falando sobre o ativar o empreendedorismo no Brasil. E aí ele fala, né, nos últimos 16 anos, a taxa de empreendedorismo no Brasil cresceu mais de 17%. Estamos nos transformando em um país de empreendedores. 4 a cada 10 brasileiros dizem que querem abrir seu negócio próprio até 2020. E é para apoiar essas pessoas que querem fazer crescer ou tirar seus sonhos do papel que criamos o VAI, né, o Vamos Ativar o Empreendedorismo. Queremos valorizar o orgulho de ser empreendedor e aproveitar o potencial de engajamento do conteúdo da Globo e sua capilaridade para compartilhar ideias, dicas e histórias. Ou seja, isso aqui é importantíssimo, porque o próprio Foucault ele descreve a ideia de poder como um poder capilar, ou seja, o poder ele tem capilaridades. E olha como o próprio, né, diretor de negócios da Globo fala que vai justamente fazer essa capilaridade, aproveitar o conteúdo da Globo, o engajamento da Globo e sua capilaridade para compartilhar ideias, dicas e histórias. Ou seja, como é que a gente usa, né, a Globo usa junto com o marketing do Bradesco, porque junto com isso vem o apoio Bradesco. O apoio Bradesco justamente para fazer com que as pessoas sejam microempreendedoras na necessidade, pedindo empréstimo no banco, e como elas, então, acabam virando alvo
né? E olha só como ele fala, essa parceria possibilita a distribuição de conteúdo relevante e de qualidade a um público tradicionalmente apoiado pelo Bradesco. Trata-se de uma ação especialmente direcionada ao pequeno empreendedor e, portanto, aderente ao negócio do banco. É maravilhoso isso, né? Porque fecha com chave de ouro o que a gente está vendo. E aí, assim, eu peguei aqui o meu cartão de crédito do Itaú para ver quanto eles cobram de juros anual, né? No cartão de crédito. Então, assim, você ainda tem o cheque especial, que é muito mais caro do que isso, né? Chega a 400% ao ano. E aqui você tem 225,99% ao ano de juros no cartão de crédito. E aí você tem quanto a poupança lucra, né? Anualmente. A poupança lucra 1,57 ao ano. Enquanto se você dever o cartão de crédito, você está devendo 225,9% ao ano. Ou seja, taxas de cartão de crédito chegam a mais de 500% ao ano. Isso aqui é o paraíso, né, dos banqueiros. E são eles, justamente, né, que são os que mais lucram. E o mais interessante é como é que isso aparece nos noticiários, né? Dizem assim, o lucro dos bancos cai para 13,9 bilhões, com reserva maior contra calote. Ou seja, eles botam na manchete que o lucro cai. Mas o lucro cai quer dizer que o banco lucrou 13,7 bilhões. Só que eles colocam na manchete de um modo como você acha que o banco, pobre coitado do banco, caiu, não teve rendimento. Não, olha só a outra notícia que está aqui embaixo, olha. No primeiro trimestre de 2020, né, os bancos recuaram de 23,2 bilhões para 16,8 bilhões. Ou seja, eles normalmente lucrariam 23,2 bilhões. Eles somente lucraram, né, nesse primeiro trimestre de 2020, em que a gente tem a maioria da população desempregada, a maioria da população abrindo seu micronegócio, ganhando um salário mínimo, tendo que pagar INSS, os bancos, os banqueiros, lucraram 16,8 bilhões. Então, é essa relação, né? E aí, junto com isso, só para finalizar, né, a minha fala, que já está chegando no final, só para finalizar, como é que isso vem junto com a chave de ouro, que é a flexibilização das leis trabalhistas, né? Como é que você coloca, então, a ideia, né, da CLT de 1943 como a velha, antiga, defasada, ultrapassada, dinossauro. E aí vem a reforma trabalhista como a nova lei trabalhista, novas regras, nova legislação, novas tecnologias, nova geração mais jovem, novos preceitos, novo modelo de relação de trabalho, novos códigos de vestimenta, novos fundamentos legais e incentivos, novos instrumentos. Ou seja, olha a retórica que se cria em cima do velho, em cima do novo, e aí você recebendo aquilo, né, no noticiário da Rede Globo, no jornal, e isso está em todos os lugares, né? Eu só foquei aqui no jornal G1, né? Só estou focando na Rede Globo, que é a grande massa que faz a formação das pessoas, né? Esse ódio todo ao PT, muito construído pela Globo, a Globo muito responsável pela ascensão do Bolsonaro. Então, você tem tudo isso formando subjetividade, formando pensamentos. E aí a nova lei trabalhista aproxima o Brasil dos países desenvolvidos, né? Então, essa nova lei aproxima o país dos países do Brasil que acontece nos países desenvolvidos, mais eficiente. Então, sempre a questão da mais eficiência, melhor, nova. E aí, não preciso dizer, né, que essas leis trabalhistas, isso daí já está em milhares de trabalhos, milhares de artigos, como é que isso provoca essa uberização do trabalho, provoca essa precarização. E aí, fechando, então, justamente com Andy Brown, que escreve esse livro, Cidadania Sacrificial, que é um livro que eu indico muito para as pessoas, eu acho um livro bastante atual, que fala sobre os nossos problemas, que fala bastante sobre o mercado financeiro, sobre essa relação entre Estado e mercado financeiro, e isso é muito interessante para a gente pensar o nosso mundo contemporâneo, né? Como é que a gente tem esse Estado elitista, e aí citando um outro autor, que é o Rancière, que escreve o livro Ódio à Democracia, e ele vai falar justamente sobre essa democracia, que é uma democracia que somente quem governa é a elite, para a elite. Então, são livros bem interessantes para pensar o mundo contemporâneo. E aí ela vai falar como se divide as pessoas entre os empreendedores de sucesso e o empreendedor de fracasso, né, o empreendedor fracassado, e como as pessoas elas são responsabilizadas pelo seu próprio sucesso ou seu fracasso, como se não existisse nenhum fator externo, como não existisse desigualdade, como se não existisse interesses financeiros, como se não existisse nada,
somente são pessoas e cada uma vai vencer ou não vencer de acordo com o seu grau de disposição para poder, então, prosseguir, né? Então, o neoliberalismo, ao emancipar os indivíduos de um tipo de regulamentação estatal, os joga à deriva da própria sorte, em que somente eles são responsáveis e culpados por seus fracassos e vitórias, né? O Estado não se compromete mais em prover nenhum tipo de proteção social nem serviços, e aí quando o Estado sai, quem entra justamente são as empresas, e as empresas que ditam as regras, ditam como vai ser, dizem que não querem determinados direitos trabalhistas, que é justamente essa flexibilização da lei trabalhista, é tipo, não quero contratar você com carteira assinada, quero que você seja um PJ, quero que a gente faça um contrato de trabalho, e eu posso te demitir quando eu quiser, quando você não se tornar mais importante para mim, sem pagar nenhum tipo de indenização. E o indivíduo, cada vez mais individualizado nesse mundo, cada vez com menos força, cada vez mais atacado os sindicatos, que são justamente os lugares onde une as pessoas, e esse indivíduo ele fica cada vez mais fraco nessa relação de forças, né? Porque são relações de forças. E justamente os indivíduos sozinhos, pejotizados, eles ficam cada vez mais fracos. Então, para terminar, né, citando a Andy Brown, palavras-chave para pensar a cidadania sacrificial é porque os indivíduos sem apoio, os indivíduos sozinhos, eles se tornam desprotegidos, né? O indivíduo desprotegido e sem direito se torna mais comprometido em fazer sacrifícios. Então, as pessoas querem fazer o sacrifício da perda do direito trabalhista, porque se diz o quê? Vai perder os direitos, mas em compensação vai ter empregos. Então, as pessoas querem o sacrifício. É tipo, se assim eu vou ter emprego, se assim eu vou melhorar de vida, então tudo bem. Pelo menos que tenha um emprego. As pessoas querem o sacrifício, né? Faz essa cidadania do sacrifício. Então, ela vai se falar, né? Por meio desse binômio, atuação-culpabilização, indivíduos são duplamente responsabilizados. Espera-se que cuidem de si mesmo e são culpabilizados por seu próprio fracasso em prosperar e do bem-estar econômico e são culpabilizados pelo fracasso da economia em prosperar. Então, é justamente aquilo, né, que o governo fala, como se o trabalhador querendo seus direitos trabalhistas fosse culpado pela crise econômica, culpado por o país não ir para frente. Então, é sempre quem é culpabilizado. Bom, fica o convite de novo, então, para que as pessoas participem do canal Parresiando. A gente tem lives lá super engajadas sobre essa questão que eu estou tentando levantar muito, que é sobre a questão da desigualdade social, que é sobre a questão de usar a filosofia para pensar os nossos problemas contemporâneos. E é justamente isso que eu tenho tentado trazer, tentado levar para o canal, tentado pensar, porque eu acho que a filosofia ela é o instrumento de crítica da nossa sociedade, e é justamente criar espaços de pessoas que também queiram estar juntos, né? Porque eu também não quero ficar lá sozinha no meu canal falando e um monte de gente passiva ouvindo. Não, eu quero conhecer gente que também queira fazer a mesma coisa, que também queira pensar, que também queira participar. Então, entre no grupo lá do Telegram, se apresente, vamos conversar, vamos criar espaços, lives, vamos debater, vamos conhecer pessoas que pesquisam outras coisas, vamos conhecer, né, um exercício espiritual estoico, que fala muito, é o saber ouvir, né, e a gente precisa conhecer gente, saber ouvir também, eu acho que isso é muito importante, mas conversar também, né, estar aberto também a conversar com outras pessoas. Então, na descrição do vídeo, tem aí o link do Parresiando, e entre no canal, o link do Telegram, e se apresentem, vamos conversando. Eu acho que essas lives, elas são legais, porque são momentos que a gente conhece muita gente, que as pessoas se interessam em participar, mas é legal que a gente continue nesse processo, assim, de conhecer, de divulgar conhecimento. Siga lá no Instagram,